Hoje o nosso programa tá demais, tá diferente. O podcast Os Novos Nordestinos tá de casa nova. A gente agora tá no estúdio da Zenit, que é esse aqui, ó. Um estúdio incrível, lindo, o mais foda de João Pessoa. E não só isso, o entrevistado de hoje que está inaugurando aqui nessa nova casa, ele só tem 27 anos, ele é um sertanejo do interior da Paraíba, é advogado, é empresário. Você pode pensar, 27 anos, o cara já faz tudo isso, ele faz tudo isso e tem bastante resultado. E a gente vai saber aqui quem é esse jovem sertanejo paraibano nordestino. Augusto, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar desse projeto incrível. Está sendo uma honra para mim, é algo inovador aqui para o Nordeste e que com certeza trará bons resultados. Fico muito feliz pelo convite. Eu que agradeço, cara. E aí, tá tranquilo, tá relaxado, tranquilo, né? Tranquilo. Tu já tá acostumado com câmera, porque tu tá ali sempre gravando no Instagram. Bater papo para mim é normal. Advogado gosta de falar, né? Desde pequeno. Verdade é essa. Augusto, meu querido, me explica, o que vem primeiro? O advogado ou o empresário? Quem que nasceu? Como é que começa essa tua história? Explica pra gente. O empresário veio primeiro ou o advogado? No papel eu diria que o advogado. Mas veja bem, desde pequeno eu nasci numa família de empreendedores, principalmente a família dos meus pais. Comerciantes, empreendedores, então com 6, 7 anos eu já ouvia meu pai fazer negócio na minha frente. Então digamos que eu fui moldado dentro de um negócio. Que tipo de negócio seu pai fazia? Meu pai fazia negócio com gado, com agropecuária, negócios com imóveis. Em geral, ele fazia dinheiro, a verdade é essa. Ele fazia e faz. E qual era a cidade no interior? Piancó, na Paraíba. Piancó. Piancó, na Paraíba. Então tu já nasceu no meio do gado, no meio de negócio? Já nasci fazendo dinheiro, a verdade é essa. Meu pai sempre me ensinou a buscar o negócio, o dinheiro, mas de uma forma certa e lícita. Então eu, basicamente, ali com 6 anos, de forma indireta, eu estava aprendendo o que era negócio. Estava aprendendo a conversar, a negociar, a fazer algo que me trouxesse conforto, assim como trouxe pro meu pai. Beleza, então aí tu foi crescendo, tu criança, aprendeu tudo aquilo aí. Quando foi que tu começou de fato a empreender, a fazer teu dinheiro? Na verdade, quando criança, eu sempre tive esse jeito de conversar, essa forma de se comunicar e fazer com que atraísse as pessoas para mim. Então, muitas pessoas me disseram, inclusive na época de escola, cara, tu consegue conectar bastante, tu tem um poder de persuasão. E aí eu resolvi fazer o curso de Direito. No curso de Direito, eu me formei e construí o Tabosa e Andrade Advogados, que foi meu primeiro empreendimento formal, escrito no papel. Então, eu diria que, de forma indireta, eu sempre fui bom no negócio, fazendo o que você imaginar, de conversa, de bate-papo, mas no papel a advocacia foi meu primeiro negócio. Perfeito. Então, tá. Então, tu já. Acho que todo mundo falava que tu tinha poder de persuasão, conversava muito, era bom de negociação. Isso. E aí, por que decide fazer direito e não outro curso específico? Porque o direito, ele é muito de convencer. O direito, ele é muito de negócio. O direito, ele é muito de falar. Então, eu juntei as minhas características com a característica do direito. Então, não tinha outro curso. Eu sempre digo que eu não escolhi o direito me escolheu. Então, desde pequeno, cara, tu vai ser advogado, tu consegue... No sertão tem muito isso, tu consegue enrolar as pessoas. Não é nada de enrolar, é só o poder de persuasão, é conversar com alguém. Mas o advogado tem essa fama mesmo, né? Assim, a gente fala muito de advogado. E eu que morei no Rio de Janeiro, falava assim, advogado e carioca, fuja. Fuja desses dois, porque um advogado e um carioca é o satanás. Um cliente que falou o seguinte, advogado é tudo mentiroso. Eu olhei pra ele e falei, se eu mentir, em algum momento eu quero que um raio caia na cabeça do meu estagiário. Entendi. Aí beleza, aí tu sai do interior para vir para João Pessoa quando? E por quê? Foi justamente pensando em fazer a faculdade? Saí com 17 anos, assim que eu concluí o ensino médio, fui estudar na capital e basicamente não tinha nada projetado na minha mente. Era só um cara que queria estudar, cursar direito, não sabia se ia fazer concurso, não sabia se ia advogar, mas que tinha o jeito carismático, o jeito de conversar, o jeito de convencer pessoas. Então, a vida foi me moldando a buscar a advocacia. Eu, antes de advogar, eu já fazia contrato, já fazia negócio. Tá, mas aí quando tu decidiu sair do sertão para vir para a capital, foi pensando nisso? Pensando nisso. Na faculdade de Direito? Na faculdade de Direito. Vim com esse único objetivo. Beleza. E aí, quando tu entra na faculdade de Direito, e aí já sabia qual era o nicho que tu ia atuar durante o curso ou não? Não sabia, mas eu sabia que queria ser diferente. Por que diferente? Eu não queria trabalhar com o que todo mundo trabalha. Eu sempre busquei, tanto nos estudos como na minha área empresarial, da advocacia, algo diferente. Então, desde novo, eu procurei, sempre que surgia algo novo no mercado, seja mesmo que de forma indireta, eu sempre procurava
ter o conhecimento, buscar, conhecer, não só para aplicar no primeiro momento, mas pelo menos entender o que estava acontecendo. Entendi. Aí tu faz a faculdade e quando tu termina que tu decide, foi no final da faculdade ou no meio já, tu já sabia qual era o nicho? Porque hoje, a tua principal especialidade é holding, né? Holding familiar. Holding familiar. Então, que é um nicho bem específico. Eu quero saber como é que tu entrou nele. Então, quando tu terminou a faculdade, tu escolheu, tu falou assim, não, eu quero atuar nesse mercado, nesse nicho, que é um nicho bem pequeno. Como é que foi isso? Na verdade, foi antes de me formar. No 8º período, eu conheci, que hoje é meu sócio, conheci um advogado, e esse advogado, ele falava de holding. Nunca tinha aplicado, mas falava de holding e eu, curioso, como sou, fui estudar holding por si só. Estudando holding, 8º período, 9º período, fui adquirindo conhecimento de holding, vendo um curso ali, um curso aqui, e quando eu me formei, eu disse, por que não transformar holding em um negócio? Pra gente. O holding já era bem falado, só que para a alta sociedade, inclusive para empresários de fora do país. No Brasil, o holding ainda é novidade, infelizmente. Inclusive, eu quero te perguntar, o que é uma holding familiar? Como é que funciona isso? Para quem está em casa e quer entender, como é que funciona a holding familiar? Holding familiar... E qual é o público específico do... Holding familiar nada mais é do que um sistema de proteção patrimonial onde você tem economia tributária, você evita o inventário, por exemplo, e você protege seus filhos. Como assim protege seus filhos? Qual que é o maior vilão da família brasileira? Hoje, eu digo que é o inventário. O inventário, ele pode levar de 30% a 40% do teu patrimônio. E vai gerar conflitos familiares, vai gerar confusão patrimonial e perca desses bens. Então, o que é que uma família hoje, quando tem a perca de um ente querido, passa? Não dá tempo nem a familiar ter a tristeza, ter o luto da perca de um familiar. Ele já tem que se preocupar com o inventário. E a holding familiar, ela vem para a pessoa em vida deixar tudo organizado, tudo decidido com quem vai ficar, de uma forma muito mais barata do que fazer o inventário. E não vai existir inventário. A holding familiar, ela elimina o inventário. Então, nada mais é do que um planejamento patrimonial e sucessório. Entendi. Então, quando tu decide, agora pensando assim, em termos eu quero falar com o estratégico, o visionário, o homem que pensa em negócios e dinheiro. Tá. Então, quando tu decide ir para esse nicho, que é um nicho pouco explorado, como você falou, é um nicho mais voltado para grandes empresários, para quem tem grandes fortunas, né? Isso. Quando tu decide escolher esse nicho, é porque ele te desafiava mais, porque ele te dá mais dinheiro em pouco tempo, porque é um nicho específico para quem tem muita grana. Por que tu não escolheu, sei lá, trabalhar com previdência privada fala? Também pode ser. Previdência com aposentados, INSS, trabalhista. Por quê? Porque eu não te falei do outro lado meu, eu sou uma pessoa de um coração gigante. Eu me comovo muito com as pessoas, do que está acontecendo. Então, e ao mesmo tempo nasci nesse mundo negocial, nesse mundo de ganhar dinheiro, de fazer estratégia, de convencer pessoas. Então eu juntei isso ao negócio. Como assim? Muita gente passa por essa delapidação de patrimônio de 40%, injustamente. Por quê? Porque não conhece outra solução. Ah, morreu, eu tenho que fazer inventário. Então, basicamente, eu via a dor do cliente, eu via a dor dos filhos na perca de um pai e via a dor dele em ter que pagar altos impostos, ter que pagar honorários altíssimos, ter que pagar ao cartório, tudo isso depois de passar por um luto. E muitas das vezes, o familiar, o patriarca ou a matriarca, ela constrói um patrimônio pensando nos filhos. Eu diria que mais de 90% das famílias brasileiras pensam dessa forma. Imagina o cara que construiu uma casa, que foi o lar dele desde novo, e no futuro, com a perca dele no inventário, os filhos terem que vender essa casa para pagar os altos impostos. É toda uma história envolvida ali. São 30, 40 anos de um imóvel. Toda uma história envolvida ali. Ninguém quer vender, mas quem não tem o capital, quem não tem o valor para arcar com esses custos, acaba dilapidando o patrimônio. Então eu juntei essa injustiça, esse meu lado do coração bom, do coração grande, de ter pena, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, com um lado negocial, posso ganhar dinheiro com holding. Afinal de contas, holdings, por ser um ticket alto, por ser uma estrutura que envolve grandes fortunas, eu posso cobrar honorários mais altos. Sim. Então isso fez com que eu me chegasse ao holding. E eu tenho uma premissa para mim, eu gosto de beber da água limpa. Como assim gosto de beber da água limpa? Quem chega primeiro bebe da água limpa. Então pouca gente tinha no mercado trabalhando com holding. Então eu quero chegar nesse mercado antes de muita gente. E aí foi onde eu
comecei a estudar holding e fazer de holding um negócio para mim. Então, tu já tá nesse mercado de holding há quantos anos? Hoje, uns 4 a 5 anos. 4 a 5 anos com bons resultados. De negócio de fazer holding 3 anos. Conhecendo holding 4 a 5 anos. Certo. E aí, quando tu decide entrar no holding, no mercado de holding, Sim. tu já criou o teu escritório, tu já empreendeu logo de cara abrindo o teu escritório, investindo no espaço físico, buscou sócio, foi sozinho, como é que foi? Antes de eu iniciar holding, eu tinha que primeiro fazer com que as pessoas conhecessem holding. Porque holding é um negócio que pouca gente conhece. Então tem que fazer com que as pessoas conheçam holding. E como é que eu posso chegar hoje para muita gente de uma forma rápida, pelo meio do digital? Então, ao tempo que eu estudava holding, eu estudava o mercado digital. Eu estudava marketing, eu estudava como fazer uma campanha, eu estudava como montar um lançamento, como chegar ao meu cliente rápido de forma estratégica no digital. Então, eu juntei o útil ao agradável. Tu já entendia que para tu chegar no teu cliente ideal, sendo uma pessoa que estava iniciando, precisava de estratégias digitais. Com certeza. Muito bom. Principalmente pelo produto. E aí tu fez, para tu chegar, vamos lá, então pensando em estratégia digital, para tu atingir esse cliente, que é um cliente de high ticket, para quem não sabe, é um cliente que paga mais que paga mais caro, certo? Então vamos lá, tu vem lá do interior da Paraíba, aí tu chega na capital e decide atuar num nicho que é com gente com muita grana. Aí tu entendeu, pô, então eu vou criar estratégias digitais para chegar no meu cliente. Exato. Então tudo pensando estrategicamente para vender o teu serviço. Exato. E aí tu fez isso. E aí tu foi, como é que fez? Tu investiu uma grana, tráfego pago, cursos, mentorias, como é que foi? Inicialmente eu investi em curso. Eu tinha que entender o que é que os grandes estavam fazendo para eu fazer. Eu costumo dizer que eu não quero saber o que o advogado que não está ganhando dinheiro está fazendo. Não quero saber o que ele está fazendo. Eu quero saber o que o grande está fazendo para eu fazer. Então, basicamente, eu procurei o melhor em holding no Brasil e fora do Brasil, que é hoje o professor Márcio Carvalho de Sá. Procurei a estratégia que ele usava, entendi como é que funcionava e fui por detrás das câmeras buscar o que ele fazia para atrair o cliente para ele. E aí eu descobri, estudando, conhecendo pessoas, descobri que quem era o meu cliente ideal. É um cliente que tem um poder aquisitivo alto, um cliente que já tem uma certa idade, que tem bens e que tem família. Olha que interessante, o que algo, veja a diferença de mas porque assim, a faculdade, ela não te ensina a empreender, certo? Sim. A faculdade não ensina a empreender, talvez nem seja a função dela, não sei. Então, a diferença de um advogado que tem uma cabeça de empreendedor é diferente. Então, Augusto, ele já se formou, ele estava na faculdade, ele analisou os mercados, então ele falou assim, cara, vou para esse mercado que é pouco explorado, porque eu quero ser um dos primeiros. E o que é que eu preciso chegar no meu cliente? Investir, estudar tráfego digital. O que difere de outros advogados que falam assim, não, vou me formar, fazer minha OAB aqui e vou para onde todo mundo está indo, o que é mais fácil para conseguir mais clientes, que tudo bem, não tem problema. Mas a diferença de um advogado que empreende para um advogado que não empreende está nessa mentalidade de estratégia digital, comunicação, público-alvo. Faz sentido, Augusto? Com certeza. Tudo que você faz tem que ter uma estratégia e um planejamento por trás. Eu resolvi seguir meu caminho com estratégia e planejamento. Se você for construir um castelo de areia na praia, você tem que saber como é que vai construir, desde o início, o que é que você pode fazer, o que é que vai dar errado. Obviamente você vai passar por alguns percalços, mas faz parte do processo. E seguir nessa linha. Ainda nessa questão da questão do arroz familiar, o que é que impede, assim, o que é que tu já viu de mais inusitado? Porque eu suponho que, vamos lá, eu sou um cara que eu estou trabalhando muito, construir um grande patrimônio, milionário e ter meus filhos. O que é que impede de eu, em vida, fazer, vamos aqui, chamar um advogado pra gente fazer já deixar tudo certo, uma divisão de bens e fortuna, fazer o trabalho que tu faz mesmo com a roda familiar. Por que é que tu achas que grande parte não fazem isso? Sabe dizer alguns dos principais motivos? Sim, vamos lá. Primeiro, a gente vive ainda numa sociedade ignorante do ponto de vista comercial e do ponto de vista de pensar no futuro. Como assim ignorante? Já chegou cliente para mim que eu apresentando a holding, eu tive que entender qual era a dificuldade minha de vender. E eu descobri que tá na ignorância dele. Como assim? Ele chegou para mim e disse o seguinte, eu não. O cara que... meus filhos, se quiser que se mate, se brigue aí, deixa a bomba rolar e ele se resolva. Então eu percebia que incubado
ele ama seus filhos, mas tinha esse gargalo de ele, tá, deixa meus filhos resolver essa bomba aí. Então primeiro eu tive que, em vez de apresentar a holding pra ele, eu tive que dizer que o amor dos filhos tá acima de tudo. Aí eu fui chegar pra ele e dizer, olha, imagina só seus filhos numa situação econômica delicada, terem que se desfazer dos bens, passarem fome pra poder pagar um inventário pra conseguir a herança. E aí foi amolando, e aí foi reduzindo, tal, até que ele fez o planejamento patrimonial. Ele não fez a holding, ele fez o planejamento patrimonial, tem uma diferença nisso. Entendi. E qual foi o máximo assim que tu já conseguiu diminuir para o cliente de perdas financeiras que ele poderia ter? O máximo assim que já chegou de, sei lá, quantos? 1.000 ou milhões tu já conseguiu diminuir nessa? Vou dar um exemplo de um cliente de São Paulo que eu tenho. O patrimônio dele estava em torno de 25 milhões. Com o inventário e outros custos, ele ia gastar em torno de 1.800.000, 1.700.000, iria depender muito. Com a holding, ele gastou 125 mil reais. Nossa, é uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Bastante diferença. Então é exatamente isso que tu faz, né? Além de tu ajudar. Então realmente é um trabalho muito legal, porque além de tu ajudar possíveis problemas no futuro que aquela família teria, sim, tu ainda consegue diminuir os gastos financeiros. Com certeza. É o principal impacto, na verdade. Quando eu falei para você que esse cliente anterior fez o planejamento patrimonial, é justamente isso. A gente chama de planejamento ou croquis estrutural. É basicamente pegar todo o patrimônio que ele tem, colocar dentro de uma apresentação e mostrar. Cara, você vai gastar tanto com o inventário, que foi este caso, e você vai gastar tanto com a holding. Entendi. Apresenta, olha, vê os números. O brasileiro tem isso, ele gosta de ver números. Ele quer saber se ele tá ganhando ou perdendo. Sim. Apresentou os números, olhou. Ok, eu vou fazer a holding. Pra mim faz mais sentido. Na verdade, no mundo dos negócios é que mais o número, né? Assim, tudo empresário, tudo é número. Tudo é número. Tudo é número. A questão emocional e sentimental vem depois. Com certeza. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu vi no Instagram que tu tava falando que ia começar a investir em cripto, ou já investe em criptomoedas. Isso, é meu outro lado agora, investidor. Além de empresário, advogado, eu estou indo por essa seara de investimento. Obviamente com pessoas que já têm um conhecimento. E aí eu quero entender, como é nessas novas moedas digitais, como a cripto? Eu sou um leigo, tá? Como é que... Eu vou até buscar umas palavras aqui para poder te fazer essa pergunta. Como é que administra esse dinheiro? Como é que coloca esse dinheiro em patrimônio? Como é que justifica? Como é que declara essas moedas digitais? Cara, então, para mim é tudo muito novo também. Tá certo? Conheço uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa de minha confiança, até de minha família, e aos poucos eu estou aprimorando meu conhecimento com relação ao investimento em cripto. Tá? O que eu posso dizer a você é que é um investimento como qualquer ação, por exemplo. A diferença é que você precisa acompanhar o mercado. E eu percebi que na minha área, na minha seara, eu tenho que estar sempre atento. Então, por que não unir esse meu sempre atento com algo que pode me dar retorno? Então, a cripto, foi me apresentado a cripto, foi me apresentado o mercado financeiro de criptomoeda e eu estou começando a investir. Tem alguma diferença do mercado financeiro tradicional para o mercado financeiro de cripto? Tem. Por exemplo? A velocidade. Tá, uma moeda ela pode cair, ela pode chegar, por exemplo, ela pode chegar a $1 e no outro dia, gradativamente, né, 100, 200, 300, 500 mil dólares. Isso da cripto? Da cripto. Trump lançou uma moeda que, assim que ele lançou, a moeda valia, acho que $2, não sei, centavos de dólares. E no outro, à tarde já valia cento e poucos dólares. Então imagina o cara colocar 10 mil reais aí. E aí você tem que ficar o tempo inteiro acompanhando, porque subiu, vende. E no outro dia caiu. Então quem tá ativo nesse mercado, ele precisa saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de depositar e a hora de sacar. Entendi. Mas para mim é tudo muito novo ainda, como eu disse. É apenas um conhecimento novo, mais uma seara que eu tô entrando de como investidor agora. Deixa eu vir para um lado mais pessoal, no sentido de trazendo para essa questão que é o foco do projeto dos Novos Nordestinos, que é trabalhar a nossa autoimagem, falar de xenofobia, do tanto de preconceito que a gente já sofreu, mas mais do que isso, a gente não vai falar tanto sobre isso, a gente vai falar mais sobre mostrar para um Brasil o quão foda nós somos, o quão bom nós somos em todas as áreas. Mas para isso eu quero te perguntar, tu já passou por alguma situação meio, nem que seja de brincadeira, de preconceito, de xenofobia com colegas ou conhecidos, ou até mesmo clientes que não são do Nordeste? Já passei. Já passei, inclusive, recentemente agora, em dezembro, fui a São Paulo e estava acompanhado de uma turma e uma das pessoas perguntou:
um sotaque engraçado, começou a rir do meu sotaque. E eu percebi que a risada entre outras pessoas foi um tom de ironia, entendeu? Então não gostei. A verdade é essa. Eu sei que a gente ainda sofre esse preconceito. Eu sei que a gente ainda passa por esse desafio. Eu costumo dizer que o nordestino, o sertanejo, o nordestino, ele já nasce calejado. Ele já nasce com um peso a mais. Então o cara que é do sul, sudeste, por exemplo, ele começa a subir a escada do primeiro degrau. A gente não, a gente tem mais uns 2, 3 degraus antes para poder começar a pegar o primeiro degrau de fato. O que nos fortalece, né? Porque assim, a gente tem que criar mais forças mesmo para poder empreender, para poder passar esses obstáculos que tu falou, mas também que deixa a gente num lugar de desigualdade. Então, assim, vindo para um lado mais subjetivo, mais voltado para nossa autoimagem, é nítido que a gente tende a ter uma baixa autoestima. Não sei se tu concorda comigo, é nítido assim, mesmo no universo em que tem empresários que constroem dinheiro, empresários que têm resultado, gente que faz dinheiro, mesmo assim a gente ainda tem baixa autoestima. Tanto que o projeto dos Novos Nordestinos é para isso. Diz assim, cara, Augusto, tu é um cara que se comunica, tu tem facilidade, mas assim, quantos e quantos empresários nordestinos que têm resultado, que não estão se posicionando, porque a gente fica assim, não, deixa lá, já tem meu dinheiro aqui, mas tem vontade disso. E aí o que acontece? Eles do sul e do sudeste já entenderam o poder da comunicação, do posicionamento, então a imagem deles já estão bem resolvida. A gente tem esse lugar aqui, enquanto a gente aqui fica só aplaudindo e consumindo. Faz sentido? Faz total sentido. Total sentido. Eu mesmo já pensei antes de iniciar, eu pensei em sequer iniciar. Justamente por será que eu vou chegar ali? Será que eu me encaixo aqui? Porque hoje eu sempre pensei alto. E o pensar alto, ele acaba saindo do Nordeste, indo pro Sudeste, conhecendo outros países. Então, antes de começar, eu pensei sobre isso. Mas eu disse, cara, quer saber? Eu sou nordestino, eu já sofri tanto, não é agora que eu vou parar, não. E continuei. Porque lá em cima, quando você subiu o lance de degrau tudinho, algumas pessoas vão dizer, eu subi 1000 degraus. E eu vou dizer, eu subi 1001 degraus. Então, pra mim, faz mais sentido isso. Faz sentido. É forte isso, né? É forte. É por isso que, cara, assim, eu me arrepio falar disso, virou uma missão de alma, essa questão. Ontem eu tava na casa de uns colegas que, inclusive, eu conheci também no evento, falei até de tu lá, do Henrique, o casal, e aí a maioria que tava na casa deles são pessoas que são de fora, que estão morando aqui. E aí, no meio da conversa, as senhoras, as pessoas que estavam lá, falaram assim, quando eu falei que viria morar na Paraíba, quando eu falei que viria... Foram deboches e graças, assim, e lá tem água... Como é que vocês vão sobreviver? Vai pra Paraíba. Tem uma história pra te contar. Eu tenho um amigo que ele é do centro-oeste do país. Chegou a João Pessoa pra conhecer, olhou pra mim e falou, você é de onde? Sou do sertão, da Paraíba. Cara, olha o que ele perguntou pra mim. Cara, é verdade que vocês bebem água lá de cacto? Isso agora. Agora! Com todo esse universo digital, com a comunicação. Tem menos de 2 anos que ele falou isso. É verdade que você bebe água de cacto? Eu disse, não, é mentira. E deixei. Convidei pra ir ao meu sertão. Levei ele ao meu sertão e eu mostrei uma das maiores bacias hidrográficas do Nordeste, que é o açude de Coremas, por exemplo, no sertão. Ele ficou abismado com o tanto de água que lá tem. Mas olha só a ideia, 2023, isso, 2024, um cara de 20 anos olhou pra mim e perguntou se eu bebia água de um cacto. É absurdo, é absurdo isso. Isso porque a gente tá falando que a gente vive numa era que a comunicação tá aí, o digital, televisão e etc. Tanto que eu sempre falo e vou falar porque isso foi um projeto de poder, foi um projeto pensado em 1915, que inclusive o professor Otávio, que eu vou comprar o livro dele, que é Só Sei Que Foi Assim, que ele fez eu quero entrevistá-lo, eu vou entrevistá-lo ainda, ele fez esse estudo e provando e mostrando como começou o processo de colocar nós nordestinos como povo inferior. 1915, que não tinha comunicação, não tinha televisão, era rádio, etc. Isso foi se perpetuando e ainda hoje, no mundo digital, com tanta informação, existe isso. E está crescendo. Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas que estão falando abertamente, continua o discurso. Então, assim, nada mais forte do que a gente começar esse movimento, continuar dos Novos Nordestinos. Então, assim, veja... cabe a gente, nordestino, quebrar isso. É isso. O projeto que você está fazendo, eu falei desde o começo, é um projeto não inovador no ponto de vista da ideia, porque sempre a gente rebater sim, realmente. Mas colocar a cara na frente das câmeras e mostrar... Se posicionar. Mostrar o Brasil que o Nordeste não é o que eles pensam. Porque a gente é visto como as melhores praias, o povo mais acolhedor, os melhores artistas, música e etc. Mas
Esse projeto ele vem para mostrar assim, cara, e os empresários, os empreendedores, a galera que faz também a economia girar. Exatamente. Né? A economia do Nordeste é gigantesca. É gigantesca. Gigantesca. Recife, por exemplo, tem um polo industrial. Polo tecnológico de Recife é um dos maiores do Brasil. Campina Grande na também. Paraíba, centro Sim. tecnológico gigante. A gente vem para isso. Agora, Augusto, tu se identifica hoje mais como um empresário, advogado empresário? Como é que tu se enxerga hoje? Eu me identifico como empresário. Empresário advogado. Por quê? Porque a advocacia nada mais é do que empreender. A advocacia é venda. A advocacia é fazer negócio. Hoje, eu não tenho CPF, eu tenho CNPJ do meu negócio. A advocacia é só um meio no qual eu faço dinheiro, por exemplo. Então, eu me vejo um advogado, eu me vejo um empresário advogado. Não um advogado empresário. Faz sentido, cara, faz sentido, porque é o pensamento que toda pessoa que se especializa, advogado, fisioterapeuta, nutricionista, Sim. contador, tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que vender o teu serviço, você tem que empreender ali. Exatamente. E dentro do escritório da advocacia eu faço o que grandes empresas fazem. Eu tenho o meu marketing, eu tenho um financeiro, eu tenho um comercial, eu tenho tudo que uma empresa tem. Então por que a advocacia em si ela não é uma empresa? Ela não é um negócio. Lógico que é. Então eu sou um empresário advogado. E tu tá investindo na tua marca pessoal, né? Então quando tu bota a tua cara ali, que tu começa a gravar conteúdos e se posicionando no digital, tu tá investindo na tua marca pessoal, no teu branding. Hoje eu percebi que meu principal negócio sou eu mesmo. Então se eu mostro, se eu apresento, eu me vendo, minha empresa vai crescer. Um tempo atrás se dizia, ainda se dizem, CPF pobre, CNPJ rico. Eu concordo com isso, mas para faturamento. Para mostrar a cara, você tem que ser maior que a sua empresa. Para chegar num nível, de aí sim, sua empresa ser maior do que você. Mas você que está querendo faturar, você que está querendo crescer, você que está querendo aumentar ou triplicar teu faturamento, por exemplo, tu tem a peça principal nas tuas mãos, que é você mesmo. Basta você acordar cedo, planejar e executar. Só isso. E é interessante porque é o seguinte, tudo volta para o passado, por exemplo. Então a gente que é do interior, que eu também sou do interior pernambucano, certamente na tua cidade também é assim. Quando a gente vai na loja de Joca, vou lá na barbearia do seu Arlindo, Isso. vou lá na casa, na quintanda de Dona Maria, Exatamente. né? Ou seja, é a marca pessoal deles. Vê que interessante. Exatamente. E durante um tempo no mundo dos negócios, essa questão que vinha, os empresários não devem botar a cara, a empresa tem que ser maior que o empresário, que o nome. E agora, de uns anos para cá, muito pelo contrário, porque do mundo digital, a comunicação, a humanização no mundo dos negócios volta para uma coisa mais simples. Aí eu fico entendendo, eu falo assim, cara, tudo volta para o mais simples. Tudo volta pro Tudo começo. volta para o começo, né? É verdade. Tudo, se a gente observar, tudo volta para o mais simples. No interior é a loja de Joca, a quitanda de Dona Maria, a barbearia de seu Joaquim. Aqui em João Pessoa a gente tem um exemplo do que eu falei. Inicia com você até o ponto da sua empresa ser o grande negócio. Aqui existe um mercado Manaíra aqui. Mas antes de ser mercado Manaíra, era mercadinho do seu Dedé. Eu não peguei a época do seu Dedé, mas pelo fato de conhecer pessoas, conversar, me disseram essa história. Mercadinho do seu Dedé, fica ali na João Câncio. Sim, é perto da minha casa. Inclusive, eu vivo lá. Hoje é mercado Manaíra, mas no início foi mercadinho do seu Dedé. O Dedé que era o cara que resolveu fazer do mercado o grande supermercado Manaíra. É um exemplo prático que a gente tem na nossa cidade. E ainda hoje falam, porque teve eu moro ali perto de Manaíra, uns 4 quarteirões, Sim. e o mercado que eu sempre vou lá, eu não bem mais. E aí, teve uma pessoa assim, mais jovem, falou assim, não, vai lá em seu Dedé. Isso. Aí o seu Dedé, quem é seu Dedé? Ah, mercado Manaíra. Aí eu, entendi. Como É é a conexão de você mesmo. Do nome, do nome. Seu nome. É isso. O maior negócio que a gente tem, o maior ativo que você tem é teu nome, cara. A Bíblia fala disso. É você mesmo. É melhor ter um nome limpo. O nome limpo vale mais do que o perfume mais cheiroso. Isso. Né? Ou seja, de novo, voltando para o passado, para o mais simples. A Bíblia fala, no interior a gente vive isso. E agora o mercado tá vindo. Tem até um nome bonitinho que é Founder Growth, esqueci. Quer dizer assim, trabalhar o nome do empresário. Trabalhar o nome do empresário, basicamente. É isso. Porque a gente tá aí, vamos falar de termos de inglês, assim. A gente no mercado fala muito, de novo, porque a gente copia tudo a cultura americana, né? Então o Brasil copia a cultura americana, no Nordeste, infelizmente, parte a gente vai copiando a forma de falar do Sul e do Sudeste. Inclusive, eu vi um vídeo de uma influenciadora nordestina
falando que os jovens nordestinos, as crianças e os jovens nordestinos estão deixando de falar ti e di. Já estão falando ti e di. Eu falo porque eu morei 13 anos no Rio. Sim. E eu tive que... Foi um processo filho da mãe que eu fiz na minha mente. Quando eu cheguei lá, o professor falou assim, se você conseguir trabalho... Isso com 20 anos de idade eu tava... Se você conseguir trabalho de ator aqui, porque eu tava fazendo curso de teatro, você só vai conseguir se você perder seu sotaque. E olhe lá. Se você conseguir, vai ser só de ator nordestino. E se não perder o sotaque, olhe lá se você vai conseguir outros papéis. Olha aí. E aquilo foi tão forte pra mim, eu falei, pô, eu tô no Rio, larguei minha vida lá, eu quero trabalhar, então eu comecei a falar o ti, o di, comecei a falar, esforçar, forcei tanto que hoje em dia, eu já não moro no Rio há um tempo, mas eu fico trabalhando pra perder isso, que minha sotaque tá misturado. Infelizmente, tem muita gente que acha que o chiar é mais bonito. Aí, mas, por exemplo, em Pernambuco a gente chia. Não, mas o chiado do sul. O chiado do Rio. Do Rio. É diferente. Em Pernambuco a gente fala cuscuz. Aqui na Paraíba vocês falam cuscuz. Né? Então, assim, em Pernambuco a gente chia. Mas em Pernambuco a gente não fala ti e di. Sim. Fala ti de bom dia, tia. E eu tenho esse conflito. Enfim, eu tô trabalhando. Mas as crianças de hoje em dia, uma parte delas, e alguns jovens, eu já conversei, falei assim, eu conversando com alguns jovens, esses meninos do mundo digital, falando assim, por que vocês não falam ti e di? Nem eles sabem, mas aí eu fui entender que é porque eles ficam tão conectados, conversando na internet com o pessoal do Sul e do Sudeste, que para de falar ti, di, e ficar falando ti. Só que aí tem uma questão, aí volta pro meu ponto, que vem a autoimagem. Será que os meninos do Sul e do Sudeste, eles ficam falando ti e di, feito os meninos do Nordeste? Não mudam. Mas percebe como isso está tão forte no nosso inconsciente coletivo, que os meninos daqui, eles começam a achar bonito e de forma inconsciente vai começando a falar ti e di, porque os meninos do Sul e Sudeste falam. Agora os meninos do Sul e Sudeste não ficam falando igual a gente. Então isso é muito forte, é um trabalho de autoimagem que a gente deve fazer o tempo inteiro. Mas vamos lá, Augusto, tu teu escritório, hoje teu nicho é holding familiar. E tu empreende também em algumas coisas. Perfeito. Mas no teu escritório, tu atua também em outras áreas, presta outros serviços? Sim, nosso escritório hoje, existe algumas especialidades, alguns profissionais que atuam, por exemplo, com imobiliário, que está envolvido ali em regularização de imóvel, uso capião, também previdenciário, trabalhista, sempre em parceria. Aí que tá. Aí na diferença do eu para o meu CNPJ, para o meu negócio. Meu escritório trabalha com basicamente a maioria das ações que se tem. A maioria dos ramos, trabalhista, civil em geral, imobiliário, previdenciário. Mas eu, Augusto, eu trabalho com planejamento patrimonial, trabalho com holding. Perfeito. Trabalhei muito também com regularização, com restituição de pagamentos feita maior ao INSS. Basicamente os médicos pagavam isso. Tudo voltado para a área tributária, voltado para conquistar de volta esses valores. Entendi. Tu hoje tem algum sócio ou é tu sozinho no escritório? Não, meu sócio, o Mário Tabosa, inclusive foi o cara que me acolheu inicialmente na advocacia. Fui estagiário dele, fui advogado, hoje eu sou sócio. Como é que foi esse percurso, assim, tu chegar numa pessoa mais velha, de estagiário a chegar a ser sócio? Cara, então, a diferença de idade era mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Acredito que pelo meu jeito. Meu jeito de conversar, meu jeito de convencer, meu jeito de ser honesto, meu jeito maduro, tudo, aí volta tudo pro começo. Tudo por causa da minha família. Tudo por causa do meu pai. Meu pai me moldou quem eu sou hoje. Tudo que eu sou hoje eu agradeço principalmente da minha família, mas de negócio, da forma de ser, o meu pai. Então, por identificação, me encontrei com meu sócio, fui estagiário, as coisas foram acontecendo, fui advogado e me tornei sócio rapidinho. Em 2 anos eu já era sócio do escritório. Tu diria que seria por conta dos resultados? Porque assim, não existe nada que... Você pode ser muito novo, você pode ser muito velho, você pode não ter uma aparência muito legal, mas se tu dá resultado, tudo bem. Vamos lá, eu tô exagerando aqui, né? Porque a aparência importa, a forma de se comunicar, vende muito. Mas os teus resultados foi que fez com que ele aceitasse um moleque ser. Sim, exatamente. Eu diria que não só o resultado, mas a audácia. A audácia de tentar, vamos fazer. Porque não adianta a gente ficar parado, como diz Raul Seixas,
parado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu não quero ser esse cara que fica parado. Eu quero ser audacioso, eu quero tentar, eu quero buscar. Eu acho que isso, pelo fato de trazer negócios para dentro do escritório, me fez chegar onde eu estou hoje. De fato, assim, com certeza, analisando esse aspecto, agora você falou, com certeza foi isso. Vamos lá. Tu hoje tem 27 anos, tu já é casado ou não? Não. Sou noivo hoje. Sou noivo. Conheci a minha namorada há 7 anos atrás. Ela também é do sertão? Também é do sertão. E qual é a área dela? Hoje ela é advogada trabalhista, atua para empresas, por coincidência, para empresários. Sim. E na prevenção de empresas. Basicamente uma ramificação do que eu faço. É muito bacana isso. Vocês já estão pensando aí para quando casar o escritório ser... Basicamente isso. fazer uma fusão, né? Uma fusão só. Ela é bastante competente, tem uma carteira de cliente imensa, gigante. Vários empresários já atuam com ela. Depois vamos ver a possibilidade de trazê-la para cá, para a gente ser entrevistar também. Com certeza, eu ficarei feliz. Agora, o Augusto, a gente está falando aqui de vitórias, de conquistas, a gente falou um pouco do preconceito que tu teve, agora assim, vamos falar de perdas. Tu teve perdas, tu já tomou muito na cabeça, tu investiu dinheiro e perdeu, não teve retorno. Como é que conta esse lado aí? Que todo mundo, a gente só fala aqui de sucesso. Fala coisa boa, né? Como todo negócio, você passa por momentos difíceis, passa por momentos tristes, momentos delicados. E até eu adquiri o conhecimento que eu tinha, eu investi muito. Peguei dinheiro emprestado, tudo você imaginar eu já fiz para poder acreditar em alguém que me daria resultado. Então eu investi bastante. Por muito tempo, não andei sem carro aqui em João Pessoa, tudo acreditando no propósito. Por isso que eu dou muito valor e fico feliz em estar com você num projeto tão grande quanto esse. Porque eu percebo que não é só o negócio, é o propósito. Tudo acreditando no propósito. Para mim foi assim. Para você está sendo assim. Então, com certeza, a gente com propósito, a gente chega longe. O que não pode é no meio do caminho parar. Eu vou contar uma história, até pessoal, rápida. Antes de eu estagiar em escritório de advocacia, eu estagiei numa empresa chamada São Brás. Sim, São Brás. Trabalhei na logística de lá. Tá? Eu tinha 16 anos. Não, 16. Eu tinha 22 anos, alguma coisa assim. E trabalhava lá na logística e tal. Mas meu sonho sempre foi advogado. Fazer da advocacia um negócio. E pandemia, eu disse, pô, só tem aqui para trabalhar, não tem escritório de advocacia. Todo mundo fechado. E recebi uma proposta para sair de jovem aprendiz dentro da São Brás, para ser efetivado. Na época eu ganhava R$600 jovem aprendiz, e iriam me efetivar para ganhar 2.000 e alguma coisa. E no mesmo tempo que eu recebi a proposta da São Brás, eu recebi uma proposta de escritório de advocacia, para ganhar R$400 mensal. Olha na minha mente, 21 anos, 22, não lembro. Pô, e agora? Eu quero ser advogado, é meu propósito, eu quero fazer da advocacia um negócio. Com R$400 eu vou iniciar a minha vida aí, ou vou R$2.000, tá? Na época, dentro de uma empresa grande como a São Brás, pode ser que eu cresça. Disse, cara, eu vou pedir demissão. Pedi demissão da São Brás e fui receber R$400 no escritório de advocacia na pandemia, pós-pandemia. Com 30 dias trabalhado, o escritório, que tinha um contrato com uma grande empresa, BV Financeiro, quebrou esse contrato e despediu os 10 estagiários que tinham lá. Então, basicamente, eu estava aqui tranquilo, com carteira assinada, prestes a ganhar R$2.000 para receber R$0. Mas tudo com propósito. Tudo com propósito. Eu saí daqui para cá por um propósito. Você vê que é interessante, né? A vida do empresário, do empreendedor é isso, cara. É correr risco o tempo inteiro. A gente corre risco o tempo inteiro e aí vai, acredita, aí faz errado, aí perde muito dinheiro. Olha que interessante, vê. Quem faz isso? Dificilmente as pessoas fazem isso. Começando na pandemia, largar o certo pelo duvidoso para ganhar menos, foi lá e fez. E depois, como é que isso estabeleceu? Aí eu não vi um sertanejo, o nordestino. Ele não desiste, ele corre atrás. Eu não deito e espero chegar a alguma coisa. Eu corri atrás. Corri. Conheci o Dr. Mário Tabosa, que é meu sócio. Então aí tudo começou. Entendi. Estagiário, advogado, sociedade, holding. Boa. Qual um dos principais problemas que tu percebe no teu universo dos advogados? Assim, o principal problema, eu digo,
vamos lá, o principal problema é que tem muitos advogados que não conseguem ser tão bem-sucedidos quanto você está agora, que tem até mais idade, mais tempo e ainda não consegue ter os resultados que você está tendo agora. Qual é o principal problema que tu percebe assim? Eu, inclusive, respondi essa pergunta para uma pessoa no meu direct essa semana. Eu diria que o principal problema não só do advogado, mas de toda pessoa, é o comodismo. Muita gente gosta de estar na bolha de segurança, gosta de estar na zona de conforto. Então eu acho que isso é o dificultador de qualquer pessoa. Por que não acordar e fazer diferente? Por que não fazer algo para melhorar? O que me fez chegar até onde eu estou foi sair da zona de conforto. Foi buscar o melhor. E na advocacia não é diferente. A advocacia tem os meios para você conseguir. É até melhor do que qualquer outro emprego, por exemplo. Porque você consegue ser autônomo e trabalhar em diversos ramos do direito. Então basta o cara acordar cedo, decidir que quer algo melhor e correr atrás. É basicamente isso. O comodismo é o que faz, infelizmente, muita gente não sair de onde está. Tu acha então que para advogado tem um mercado, obviamente, olhando a cabeça dele, tem um mercado muito mais amplo do que várias outras possibilidades aí? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu conheci um advogado que ele trabalha com direito aduaneiro. Direito o quê? Aduaneiro. Que seria? Exportação, importação, venda de mercadoria. O advogado, imagina só. Imagina o cara que investe, compra um produto dos Estados Unidos, da Costa Rica, de qualquer lugar do país. Ele precisa de todo um trâmite ali. Ele precisa de um contador, ele precisa de todo um despachante e precisa de um advogado. Então, qual advogado irá me ajudar com esse serviço aduaneiro? De fora para dentro, de dentro para fora. O cara trabalha, eu conheci um colega meu, advogado aduaneiro. Eu falei, cara, só conheço você que trabalha como advogado aduaneiro. Eu sabia que tinha advogados que trabalhavam, mas você é especialista nisso. E ele, inclusive, vende um produto e tal, é um cara... Olha, e hoje tem direito digital, né? O cara pode... Tudo. Tem um meme que diz o seguinte: para ganhar dinheiro, eu trabalho até em direito espiritual. Na advocacia tem muita coisa, e muita coisa para ganhar dinheiro, inclusive. Muita coisa para dinheiro. Obviamente a gente não consegue abraçar o mundo. Sim. Mas tem muita oportunidade. Agora, é como eu disse, a gente tem que sair da zona de conforto. Direito de trabalho é ruim? Não. Direito previdenciário é ruim? Não. Direito civil é ruim? Não. Mas muita gente trabalha nessas áreas. Dentro do direito, eu trabalhei com médicos. A minha principal ação era restituição de valores pagos a maior. E envolvia direito previdenciário, envolvia direito tributário. Dentro do direito previdenciário foi onde eu encontrei os médicos, por exemplo. Por causa do CNIS deles. Entendi. Tudo volta para o mesmo lugar, né, cara? Tudo volta para ver empreendedor. A gente fala assim, não é todo mundo que vai ser empreendedor, é verdade. Mas qualquer pessoa que preste um serviço, que se qualifique, se faça uma faculdade para ter uma formação, se você não for para concurso público, você tem que empreender. E até dentro do concurso público você pode ser intraempreendedor. Com certeza. Né? Você pode até intraempreender, que é isso, tomar atitude, ser proativo, fazer diferente. Continuar estudando. Não adianta você fazer alguma coisa, parar naquilo que você fez, senão você vai voltar para a estaca zero. Vai ficar na zona de conforto novamente. É sempre buscar um mercado novo, sempre buscar se atualizar do seu nicho, pelo menos. Acredito que é o básico que faz a diferença. Muito bom, muito bom. Augusto, como é que tu enxerga, por exemplo, pensando em Paraíba, tá? Que é a tua realidade, Paraíba, João Pessoa. Se tu fosse dizer assim, um dos principais problemas da cidade de João Pessoa, e depois tu pode ir para Paraíba, sim, na área de negócios. Vou falar uma pergunta aberta. Tá. Como é que tu percebe, assim, sei lá, atendimento, qualidade? Eu tô fazendo uma pergunta aberta mesmo para tu dizer assim, qual é a tua visão sobre essa área específica na cidade de João Pessoa e Paraíba? Na minha visão? Sim. Na minha visão, eu acredito que é a falta de conhecimento. Alguém para instruir. Ou, se essa pessoa não for atrás de conhecimento, alguém que traga o conhecimento para ela. João Pessoa, principalmente, tem empresários altíssimos com potencial. Um potencial altíssimo. João Pessoa tem empresários que têm um produto diferente de todo o Brasil. Mas talvez falta um profissional ao lado dele para instruir ele melhor. Como melhorar isso? Como melhorar seu negócio? Como você mesmo melhorar? Então, o que eu vejo em João Pessoa é isso. É uma cidade que tem um grande potencial
e falta um start para muitos empresários, por exemplo, sair de onde eles estão e começar a produzir. Eu vou fazer uma provocação. Então, tu acha que é falta de direcionamento de alguém que direcione ou é falta de a proatividade, de atitude deles de buscar, sabendo que a gente está num mundo conectado em que isso aqui eu consigo comprar mentoria, aprender e assim, tu acha que são as duas coisas ou apenas uma? Eu acho que são as duas coisas. As duas coisas. Por que eu acho as duas coisas? Porque o empreendedor, por si só, ele quer buscar a solução. Talvez ele só não esteja buscando a solução correta. Talvez ele só não esteja buscando a solução. Então ele quer buscar a solução. Entendeu? Então talvez falte isso para o empreendedor, principalmente de João Pessoa. Um caminho certo. É só isso que eu vejo. Porque pra mim foi assim. Pra mim foi assim. Não foi tão rápido assim. A gente tá conversando aqui, obviamente eu dei um resumo, mas não foi tão rápido. Eu tive que encontrar o caminho certo para chegar onde eu cheguei. Mas tu investiu. Tu investiu. Investi tempo, principalmente dinheiro. Demais. Falando em dinheiro de investimento, qual foi o máximo que tu já pagou num curso, numa mentoria? Cara, o máximo que a gente já pagou... Falou assim mesmo. O máximo que a gente já pagou num curso foi 35 mil reais. Um curso que abriu minhas portas, inclusive. Então foi investimento válido. Foi investimento válido. Investimento válido. Tu é a favor de pagar o valor por mentoria, por curso? Eu sou a favor, não. Eu brigo pra isso. Porque possa ser... Eu já paguei 5 mil, 3 mil e outras tu me deram resultado. Mas possa ser esses 10 mil, 15 mil, 35 mil que vai fazer a diferença na tua vida como fez na minha. E o empreendedor, ele passa por isso todo dia. Ele arrisca. Ele quer arriscar. Olha que interessante essa questão do... A gente... Tem uma realidade, existe um mundo paralelo que a gente sabe que está nesse universo digital, em que as pessoas pagam o máximo que eu já ouvi, que é um caso real, que ele fala abertamente, Flávio Augusto, os empresários pagam 3 milhões para almoçar com ele durante 1 hora. Sim. 3 milhões. Quem está de fora desse universo fala assim, isso tá maluco, isso não existe, isso é mentira, então quem é que paga 3 milhões? O empresário é muito burro. O empresário não é burro. Se ele está pagando 3 milhões para ter o conhecimento daquele empresário que é bilionário, é porque aquela 1 hora com ele vai no mínimo lucrar 3 vezes o que ele investiu. Exatamente. Então, eu fui para o máximo, porque é 3 milhões que é do Flávio Augusto. Mas tem pessoas que têm vários ecossistemas de negócio, de médico, ecossistema de contadores, ecossistema de advogados, que é 300 mil, 200 mil. A pessoa fala assim, você vai pagar 300, 200 mil para estar num grupo de network, tem de 25 mil, de 30, de 50, de 3 mil. Não é simplesmente um grupo de network. Primeiro que conexões, então o fato da gente estar na mesma mesa, no mesmo ambiente, uma troca que eu tenho com o Augusto, uma fala que ele tem, alguma coisa ajusta meu negócio que me faz faturar muito. Com certeza. Né? E vice-versa. Então, se você está rodeado na mesma frequência, no mesmo ambiente, que pessoas estão tendo resultado mais que você, sabe? O empresário, ele paga porque sabe que vai ter retorno. Só que quem está de fora, ou então até mesmo o empresário que não tem uma mentalidade aberta para entender o valor disso, fica, eu não vou pagar isso, aí você fica no mesmo lugar. Faz sentido, Augusto? Total. Eu costumo dizer que você é a média dos seus 5 amigos. Pô, esteja rodeado de caras bons. Esteja rodeado de pessoas que que possam fazer você ganhar dinheiro. Então, se você for o 6º amigo que está ali no meio de pessoas grandes, você vai ser o grande. Você vai se tornar grande. É isso mesmo. E porque, vê só, tudo é clareza mental. Então, eu sou um mentor. Eu falo assim, minha especialidade é mais clareza mental do que posicionamento e marca. Então, porque a minha expertise é o seguinte, eu converso com a pessoa, ela chega aqui cheio de conhecimento, cheio de ideias, ela não consegue enxergar direito. E aí eu faço uma análise, a gente enxuga toda a mente que ele tem, ajuda a se posicionar dentro de tudo que tem e como se comunicar. Quanto custa isso? O fato de eu ajudar a dar organização na mente e fazer com que a pessoa tenha um posicionamento, ela vai faturar muito e vai ter muitos resultados. Então, quem está de fora, quando eu digo o preço da minha mentoria é X, fala assim, tem gente que vai dizer assim, nossa, isso tudo é caro, porque você não é meu público ideal. O público ideal é quem enxerga valor nisso. Então, você que está empreendendo precisa entender o teu valor, trabalhar a tua marca pessoal, trabalhar o teu brand, e quando tu dizer o teu preço, o teu valor, a pessoa vai dizer assim, ela vai desejar pagar e fazer parte do teu ecossistema porque ela está enxergando valor em tu. Mas para isso, precisa começar trabalhando a tua marca pessoal, trabalhando a tua comunicação. Você, ainda não sabe
Mas você me deu uma orientação, num café que a gente tomou, de colocar colocar um empresário nas minhas redes sociais. Como assim? Falar pro empresário. Porque eu falava para as famílias brasileiras, falava para pessoas de grandes fortunas, mas por que não citar o empresário? Porque eu não mostrar que você, empresário, pode ter uma economia tributária absurda. E com aquela sua dica, eu comecei a falar isso, e em uma semana eu fechei meu primeiro contrato com o empresário em razão do meu posicionamento empresário de R$10.000. Então, olha só, uma conversa que a gente teve num café de 30 minutos, 40 minutos, me fez eu me posicionar, ir para o mercado digital, falar também para empresário, e que me gerou de forma orgânica R$10.000. E não pagou minha mentoria, não né? paguei. Tá vendo? Olha aí. Fechou um contrato de 10 mil e não pagou minha mentoria. É isso aí. Ó. Mas eu tô brincando aqui, mas assim, não é que eu não sei, não. Não sei, obviamente, que você tinha fechado esse contrato, mas quando a gente teve aquela conversa, é exatamente isso. Eu sabia que eu estava fazendo, Sim. porque eu me conectei com você. Achei um cara do bem, um cara interessante, falei assim, um cara de energia boa, e eu vi tua comunicação, então eu faço isso, eu cheguei no teu Instagram, vi tua comunicação, vi o teu posicionamento, eu falei, cara, tá faltando isso aqui, você é muito mais disso aqui, e aí eu fui te dando o norte do que, você veja, ó, foi muito interessante isso. Um ajuste que eu dei na comunicação dele fez com que ele fechasse R$10.000, um contrato. E a gente não fez um processo de mentoria. Orgânico. E foi orgânico, assim. É isso, sabe? Você tem que entender o valor de observar que, obviamente, tem muita gente que é truque, que se vende muito, mas não entrega. Mas aí tu vai ter que correr o risco, sabe? Mas é isso que a gente vai fazer nos Novos Nordestinos, que inclusive a gente meio que tá fechando aqui tá fazendo um casamento Com quase certeza. aqui, a gente tá meio que negociando para se tornar o primeiro sócio do grupo dos Novos Nordestinos. Por que tu decidiu? Tu tá decidindo ainda, assim? Primeiro... Porque só vale depois que um advogado, vale o contrato. Primeiro, uma honra, né? Participar desse projeto. É algo que eu passei e venho passando. Eu acredito no projeto. Antes mesmo do convite, da nossa conversa, eu tive a oportunidade de conversar com você e dizer, olha, acredito muito no seu negócio. Eu dou muito valor para quem sai da caixinha e procura algo novo no mercado. E fazer parte desse projeto para mim é algo que remete o que eu já passei, remete à dificuldade e fazer com que pessoas ganhem dinheiro também com isso. Um ajuste, aqui foi um exemplo prático, um ajuste simples no café que você me deu, obviamente, a gente não tinha nem estudado o meu negócio, foi uma percepção sua, me fez, né, ter um resultado de R$10.000 em orgânico. Um contrato básico que eu fechei com um cliente empresário. Então, para mim é uma honra, fui muito feliz pelo convite e fazer com que esse projeto cresça cada vez mais está sendo muito empolgante para mim e com certeza irá trazer bons resultados para nós dois. Muito bom, muito bom. Eu fico feliz. Nós dois e você empresário, viu? Você empresário principalmente, vai trazer bons resultados para você, eu tenho certeza nisso, que o projeto é espetacular. É exatamente isso que eu tô falando. Se o ecossistema que a gente está montando, os Novos Nordestinos, é muito mais do que um grupo de network, que tem alguns grupos de network por aí, não é falando mal de ninguém, mas a gente está fazendo uma estrutura em que a gente pegue de uma ponta a outra para entregar resultados para os empresários, trabalhando, começando pela sua percepção, sua autoimagem, trabalhando sua autoimagem, sua autoestima, para fazer mais dinheiro, se posicionar. Ou seja, quando o empresário coloca a cara, trabalha a sua marca, a empresa fatura muito mais. E aí a gente vai trabalhar a marca pessoal e parte dos negócios. Com certeza. Meu querido, tem alguma pergunta que eu não te fiz e tu gostaria de falar, de responder? Teve alguma coisa que ficou faltando, assim? Pensa aí. Epa, pra ser bem sincero, cara, vai muito daquilo que a gente conversa, sabe? Eu acredito que não. Talvez você poderia me perguntar como é que a gente consegue proteger seu patrimônio. Perfeito. E aí eu digo a você, com holding familiar. Economia tributária é o principal modelo para isso. Com planejamento patrimonial, a forma adequada, você consegue fazer seu holding e consegue fazer com que seus filhos tenham seguro, tenham conforto no futuro. Imagina você construir tudo que você construiu. Você fazer com que sua família seja quem é por causa de você. E no futuro, seus filhos brigarem, intrigas, o patrimônio todinho sendo dilapidado pelo inventário, pelo Estado. Isso é um absurdo. Então vamos lá. Só pode fazer um inventário quem tem filhos? Não. Tem muitos jovens que são milionários, Sim. fazendo dinheiro com digital. Não. O que é que acontece? Quando você falece,
os bens se transformam em espólio, e esse espólio ele vai ser dividido para os herdeiros. Se você é casado, não tem filhos, esse espólio irá para sua esposa, por exemplo. Ou pro seu marido. Ou para o seu marido, exatamente. Existe herdeiros ascendentes, descendentes, ou seja, se você morreu e seus pais estão vivos, esses bens vão para seus pais. Todo o patrimônio vai para seus pais. Só que qualquer forma, se você falecer, tem que fazer um inventário. É a regra. Ah, mas vai para um primo meu distante, é o único herdeiro que tem. Tem que fazer o inventário para seu primo receber. E o inventário é custoso. Aqui na Paraíba, o teto é 8%. Você imagina um cara que tem um patrimônio de 1 milhão. Que hoje em dia, a maioria, quem é classe média tem 1 milhão. Imóvel hoje em dia tá caro isso, então 8% é só de imposto. Cartório cobra bastante. Honorários 10, 5, 20%. Quando você começa a somar coisinha por coisinha. Outra coisa, precisa ser rápido. Muita gente vende um imóvel pelo preço abaixo do que ele é ofertado. Por quê? Porque ele precisa pagar o imposto. Senão a multa vai lá para cima. Cara, pô, meu imóvel vale 100 mil. Eu pago 70. Meu imóvel vale 1 milhão. Eu pago 900. Porra, a multa lá tá chegando em quase 80 mil. Eu preciso vender. Acaba delapidando o patrimônio de forma direta. Vendo mais barato. Quando você vai somando todo o gasto que você tem, você acaba observando que 30%, 40%, podendo chegar a 40% do teu patrimônio foi todo delapidado. Entendi. Com altos custos. Perfeito. Então, era essa a minha dúvida mesmo. Porque, então, esses jovens, Milho, que tá fazendo muito dinheiro com o digital, essa galera aí, a gente tá vendo muitos jovens milionários, eles já devem começar a pensar nisso certeza, ou não? Com certeza. É como eu te falei, é um planejamento patrimonial, uma proteção dos teus bens. Nada mais é do que pega teus bens que tu tem. Cara, eu comprei 2 apartamentos aqui, cada um avaliado 1 milhão. Pega teus bens e coloca dentro de uma pessoa jurídica. Aí se eu tiver um filho, faz a linha sucessória para ir direto para teus filhos. Ah, eu não tenho filho hoje, tá dentro de uma pessoa jurídica. Entendi. Entendeu? Ah, coloca dentro da pessoa jurídica e a sucessora vai ser minha mãe. Aí com 1 ano eu tenho um filho. Tira da sucessão da tua mãe e bota pro teu filho. Tudo é ajustado, é tudo contratualmente ajustado. Entendeu? Quanto mais você se organizar, melhor. Perfeito. Meu querido, ficaria horas conversando contigo, como a gente já teve outras conversas. Um prazer, mais uma vez, assim, bater um papo contigo agora gravado, né? Que a gente já teve algumas conversas de bastidores. Espero mesmo que a gente feche, que você possa fazer parte desse ecossistema, de fato, dos novos nordestinos, para nós juntos fazermos a diferença, incentivar os novos que virão e ajudar os que já estão aí. Sim, com certeza. Para a gente mudar de fato o que é a nossa autoimagem, mudar essa coisa do que é ser nordestino de fato. Dá tuas últimas palavras olhando para essa câmera aí, como as pessoas podem te encontrar. Para mim, antes de eu apresentar para você, agradecer o convite, tá? Mais uma vez, por estar aqui, por acreditar em mim, acreditar no projeto, mais uma vez, e fazer com que tudo isso possa acontecer de forma o mais gratificante e rápido possível, para que pessoas possam crescer cada vez mais. E para você que não me conhece, Augusto, advogado, empresário, como o Mepa falou, nas redes sociais, no Instagram, augustoandrade.adv_, e é isso aí, estamos fortes, faça sua holding, se preocupe com seus filhos, se preocupe com seu patrimônio, porque acima de tudo, você precisa estar organizado para quando você não estiver mais aqui, seus filhos terem paz e seu patrimônio estar seguro. Muito bom, o cara fala bem, né? Advogado fala bem, né, pai? Esse povo que é advogado fala bem. Gente, muito obrigado. Hoje a gente está aqui de casa nova, obrigado ao pessoal do Estúdio Zenit, que é esse estúdio que começou agora há pouco tempo, também são jovens empreendedores, Ian, o Andrew, falei certo o nome do Andrew? O André, né? E é um estúdio muito legal, aqui no Outplano a gente está sendo parceiro também, então curte, compartilha, faz parte desse projeto dos Novos Nordestinos, porque esse projeto não é para mim, esse projeto não é para Augusto, esse projeto não é de uma pessoa. Isso é um ecossistema de mudança de imagem do que é ser nordestino. A gente precisa, de fato, a gente já começou. Esse projeto dos Novos Nordestinos é, de fato, para os jovens que virão, para os que já estão. É tão sério e é tão profundo, porque foi um projeto de poder que colocou a gente
num lugar de inferioridade. E agora a gente vem para mostrar o quão foda. Eu vou repetir essa palavra, parece que fica feio, né? Falar palavrão, mas é o que eu tenho. Para dizer que, para mostrar para o Brasil os empresários, os empreendedores. Porque, de novo, belezas naturais, manifestações artísticas, culturais, gastronomia. Isso o Brasil inteiro já sabe que a gente tem, que a gente é o melhor. Agora a gente vai mostrar o que é ser um empresário nordestino. Então, muito obrigado. Na semana que vem, a gente vai continuar com grandes entrevistas e acompanhando nosso projeto. Tem o Instagram e tem o YouTube. Eu sou Epa Silva, atuo como mentor de empresários de marca pessoal e posicionamento.